Olá, boa noite a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria para mim hoje estar aqui para começar algo que eu deveria ter começado há muito tempo. Para falar algo que eu deveria ter falado há muitos e muitos anos. Tive um chamado de Deus há algum tempo e a minha história não é diferente da de Jonas. Me desviei do propósito, me desviei daquilo que o Senhor tinha para minha vida, não só para minha vida, mas para a vida de outras pessoas. E passei muito tempo quebrando cabeça, passei muito tempo sofrendo as consequências da vida, né? Porque quando a gente se desvia do chamado do Senhor, quando a gente se desvia daquilo que Deus te chamou para fazer, você sofre as consequências. Você sai do propósito de Deus, você passa a viver a permissão de Deus. E o inimigo, ele não tem medo de quem você é hoje, mas ele sabe e tem medo de quem você vai se tornar amanhã. Então hoje eu estou começando um canal, não sei se tem seguidores, não sei se tem likes, acredito que ainda não, mas se vocês não me seguirem, mas seguirem a Cristo, o propósito desse canal já foi alcançado. Então eu, como recebi uma revelação do Senhor, eu hoje vou falar sobre um salmo poderoso, que é o Salmo 51. O Salmo 51 ele vai relatar uma história para a gente entrar no contexto histórico de toda essa mensagem, para a gente entender sobre tudo isso aqui que está falando. O Salmo 51 é escrito pelo rei Davi, um homem que foi comparado segundo ao coração de Deus, segundo o coração de Deus, não o segundo coração de Deus, mas que ele andava de acordo com o coração de Deus. Então ele era um homem que andava segundo o coração de Deus. E esse homem não é diferente de mim, ele não é diferente de você, ele era feito de carne, de osso, de tentações, era propício a ceder às tentações, a ceder às provações, e ele acontece isso na vida dele. A história ela se relata que Davi, ele estava no momento, acorda, não sei o que tinha na cabeça, eu não sei o que ele tinha sonhado, a Bíblia não relata, qualquer coisa que eu possa falar aqui vai ser uma conjectura, vai ser algo que a minha imaginação criou. E a palavra diz o seguinte, que Davi ele sai ali no pátio do palácio e ele avista uma mulher tomando banho. O nome dessa mulher é Batseba, muitos já conhecem essa história. E aí ele viu aquela Batseba tomando banho, se agradou da mulher e desejou possuí-la. A Bíblia ela nos relata em 1 João 2 que nós somos tentados em 3 áreas da nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor, 1 João capítulo 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência a gente pode entender como desejo. O desejo da minha carne, o desejo dos meus olhos e a soberba da vida. Eu quero, eu posso, eu mereço. E a gente é tentado nessas 3 áreas. Davi não foi diferente. Ele teve a cobiça dos olhos, ele teve o desejo dos olhos, ele também teve um desejo carnal. E ali nesse momento, ele como um homem, ele cedeu a essa tentação. Possuiu Batseba. Batseba então concebeu, ela engravidou. Aquele filho que posteriormente ela veio perder, né? Mas naquele momento ele entende que ele tinha cometido um erro, porque ele era um conhecedor da palavra de Deus, ele era um conhecedor daquilo que Deus tinha deixado como lei, e ele intenta um plano de tirar a vida primeiro, de fazer com que Urias, que era o marido de Batseba, que na época estava num período de guerra, ele venha assumir essa criança. De que maneira? Vou trazer ele da guerra, vou falar para ele na casa dele, ele dorme na casa dele, consequentemente ele dorme com a mulher dele, e aí eu estou livre do meu pecado. Por quê? Nasceu uma criança, o homem dormiu com a mulher, de quem é o pai? Né? Naquele tempo as guerras elas demoravam muito tempo. E aí ele pensa isso. E aí ele chama Urias da guerra, Urias veio até o palácio, e aí recebeu uma ordem que ele tinha que ir para a casa dele. Mas Urias, ele era um homem de princípios. Ele era um homem de Israel, do povo de Israel, o Eteu, né? Urias o Eteu, e ele era um conhecedor, e ele tinha uma noção do exército, ele tinha uma noção das coisas.
E ele fala o seguinte: por que que eu, que faço parte daquele exército, junto com os meus irmãos, que estou sofrendo na batalha com eles há muito tempo, vou me dar o deleite de ir para minha casa, dormir com a minha mulher, comer uma comida boa, enquanto os meus irmãos de guerra continuam lá, morrendo, se degladiando, lutando pela nossa causa? Eu não vou ficar aqui no palácio, vou dormir aqui, nem que seja na porta do palácio, e assim Urias fez. Davi intenta então o plano de tirar a vida de Urias. Coloca Urias na frente de batalha, Urias vai na frente, é morto, porque o que a lei tinha por entendimento de que se um homem, ele queria ficar com uma mulher, ele queria casar com aquela mulher, ela sendo casada, ele só poderia casar com ela se o marido dela morresse, aí ela estava livre da lei. Enquanto o marido vivia, ela estava presa ao marido. Urias morre, e aí beleza. Mas a palavra que a gente vai falar hoje, a palavra que a gente vai meditar sobre ela hoje é o Salmo 51. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender tudo que aconteceu e saber que na nossa vida não é diferente. Eu não sei a tua história, eu não sei o que você tem passado. A minha história foi uma história marcada por muitos nuances, foi uma história marcada por muitas adversidades. E eu me encontrei com o Senhor. Davi, ele era um conhecedor, peço perdão pela minha voz, aqui em Brasília está bem frio esses dias, peguei um vento frio esses dias e estou com a voz meio rouca, não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas espero que vocês estejam entendendo essa mensagem. E aí, ele enfim fica com ela. Deus envia o profeta Natan para falar com Davi. Essas histórias sobre Urias, sobre Batseba, sobre o pecado de Davi, ela está relatada ali em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, se aprofundarem nessa história, ela é muito linda. E aí, Natan faz uma, como é que se pode dizer, uma parábola com Davi. Ele fala o seguinte: Davi, tinha um homem no reinado, e esse homem, ele, dentro do curral dele, ele tinha diversas ovelhas. Ele tinha ovelha, ele tinha gado, ele tinha bode, ele tinha jumento, ele tinha de tudo. O seu vizinho era um homem muito pobre, e ele só tinha um cordeirinho, ele só tinha uma ovelhinha. E o que o cara fez, o rico? Ele foi lá, pulou a cerca e possuiu aquele cordeirinho. E aí Davi, como era o rei, como era um homem dedicado ao Senhor, conhecedor da vontade do Senhor e justo também, ele falou: quem é esse cara? Vamos pegar esse cara agora e vamos matar esse cara, porque isso aí que ele está fazendo não está certo. E Natan fala: esse cara é você, Davi. Você poderia ter qualquer mulher. Você é o rei de Israel. Qualquer mulher virgem, qualquer mulher descompromissada, qualquer mulher você poderia possuir. Mas você desejou a mulher de um homem casado. Você desejou a mulher que já tinha um compromisso com uma pessoa. E Davi, então ele cai em si. Eu acho que tudo na nossa vida, Deus, ele é o Deus do sobrenatural. Deus, ele é o Deus do impossível. Mas muitas coisas para acontecer no sobrenatural, para muitas coisas elas passarem para o campo do impossível, elas têm que primeiro passar do campo do natural, passar do campo do possível. Como assim? Eu quero que algo seja mudado na minha vida. Eu preciso fazer uma ação. O milagre depende de mim? Não, o milagre ele não depende de mim. O milagre ele depende do Senhor. Mas Deus, o combustível do nosso milagre é a nossa fé. A fé sem obras ela é morta. A gente tem que agir, a gente tem que ir em busca daquilo que a gente precisa, que a gente quer. E eu entendo que não existe uma revolução verdadeira que aconteça de fora para dentro. Não é porque eu levei uma surra, não é porque eu levei um açoite que eu vou mudar minha vida. Não, vai sarar, vai cicatrizar e eu posso continuar a mesma pessoa. Comigo foi assim. Eu bebi, eu fiz diversas coisas e carrego marcas no meu corpo que não foi de fora para dentro a revolução. Mas a revolução ela acontece quando é de dentro para fora. Quando há um reconhecimento. E foi isso que acontece com Davi. E Davi ele escreve esse salmo como uma oração
que é uma oração lindíssima, que ele fala, ele dá certas chaves para mim e para você. Eu não sei o que você tem passado aí na sua vida nesse momento, eu não sei quais são as aflições que você tem passado nesse tempo presente, porque os tempos são maus, os dias têm sido difíceis. Cada vez mais a gente tem que tá dando o dobro do nosso suor. Não digo que antes seja diferente ou que fosse mais fácil, mas eram outros tempos. O nosso tempo atual ele está assim. E ele dá algumas chaves, ele fala sobre algumas coisas. E é por isso que Deus responde a Davi. Quando Davi fala com Natan, fala assim: eita, eu fiz isso diante do Senhor. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço as minhas falhas. E eu quero pedir perdão, Senhor. E Natan diz que Deus através de Natan, ele diz o seguinte: Davi, eu já te perdoei. Davi, olha que lindo. Olha como que esse Deus, ele é incrível. Olha como que esse Deus, ele é sensacional. Ele já conhecia o coração de Davi. Ele já conhece o meu coração. Ele já conhece o teu coração. Mesmo antes de você abrir a boca, mesmo antes de você orar, de você clamar, Deus, ele já sabe o que você precisa. Mas por que a gente precisa dizer? Por que tantas vezes a gente pega o exemplo do nosso Senhor Jesus, que ele passava diante de um cego e aí ele perguntava: o que você quer que eu faça? Se o cara é cego, ele quer ver. Jesus sabia? Lógico, ele é Deus. Mas por que ele perguntava? Porque a tua boca só fala do teu coração está cheio. Será que o teu coração está cheio de desejo hoje de ser uma nova pessoa? Responda para você mesmo. Será que o seu coração hoje está cheio de ser uma pessoa transformada e renovada pelo Senhor? E Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ver. Então, que seja feita conforme a tua fé. Davi já tinha sido perdoado por Senhor. Mas Deus falou o que para Davi? Você já foi perdoado, mas a espada não se apartará da sua casa. A gente tem um entendimento que não existe pecadinho, nem pecadão. Mas existem consequências diferentes. Concorda comigo? Se você mata, você tem uma consequência. Se você mente, você tem outra consequência. São consequências diferentes. O plantio ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo aquilo que o homem semear, ele também vai ter que ceifar. Não adianta eu colher, eu plantar aqui sementes de morango e querer colher abacaxi. Isso é impossível. Não tem como eu plantar a infidelidade e querer colher a fidelidade. Não tem como eu plantar o que é mal e tentar colher o que é bem. Eu plantei, eu colho. Mas Deus, ele age com misericórdia na tua vida. Quero te dizer que hoje Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Vai chegar um tempo onde Jesus ele vai voltar como o juiz. Vai chegar um tempo onde ele vai colocar diante de você o que você fez de bom ou de mal, se você se arrependeu dos seus pecados, se você o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai vir como juiz. Mas hoje, ele é o nosso advogado. E aí Davi, ele faz essa oração lindíssima. Eu trouxe todo esse enredo, a maior parte desse vídeo, falando desse contexto, para a gente entrar nessa história e saber por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus já tinha perdoado o pecado de Davi? Porque Deus ele já conhecia que essas palavras sairiam da boca e do coração de Davi. E diz assim a palavra do Senhor, Salmo 55. Verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço, e as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Primeiro ponto importante, reconheça os teus erros. Provérbios capítulo 28, verso 13, ele diz assim: confessa o teu pecado e deixa. Se confessares o teu pecado e abandonar, Deus ele derrama o quê? Misericórdia. Mas muitas vezes a gente tenta o quê? Esconder. A gente vai pegar a Bíblia, em qualquer não, mas na maioria das histórias a gente vai ver uma pessoa arrependida ou uma pessoa tentando encobrir os seus erros. Aconteceu isso com Eva. Aconteceu isso com Adão.
Ah, Senhor, eu comi a planta, eu comi a fruta, mas foi a mulher que tu me deu. Ah, Senhor, eu comi a fruta, mas foi a serpente. Será que Deus poderia ter feito diferente? Com certeza. Porque uma coisa que Deus ele não vai contra é a palavra dele. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra de Deus ela vai se cumprir, querendo eu ou não querendo eu. Indiferente do que eu acho, indiferente do que eu penso, a palavra do Senhor ela é poderosa e ela vai se cumprir. Se eu confesso o meu pecado e deixo, eu alcanço a misericórdia. E Davi ele fala isso. Pequei contra ti somente fiz o que era mal, perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Um outro ponto. Quem tem poder para apagar qualquer coisa na tua vida, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que tem poder para mudar qualquer história, esse alguém é Jesus. Esse é o primeiro vídeo de muitos e muitos vídeos, de milhões e milhões de vídeos, que vão falar, em especial, de Jesus. A gente vai falar sobre algumas pessoas, a gente vai falar sobre alguns exemplos, mas o centro da Bíblia é Jesus. Porque é o sacrifício perfeito. Depois do sacrifício de Jesus, não existe outro sacrifício. Não existe mais matar o cordeiro, não existe derramar o sangue da ovelha, matar a pombinha. Não existe. É o sangue de Jesus que nos lava. E aí ele diz, purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria e que exultem os ossos que esmagaste. Às vezes a gente acha que Deus está sendo duro conosco. Às vezes a gente acha que Deus está nos punindo de uma maneira severa demais. Salmo 118, verso 18, ele vai dizer o seguinte, Deus ele nos castigou severamente, mas ele não nos entregou à morte. O pai castiga o filho a quem quer bem. Se Deus hoje ele te repreende, se Deus hoje ele te faz sentir a dor, sentir, fazer você reconhecer os seus erros, através de dores, através de situações que acontecem na nossa vida, é porque ele te ama. E ele quer te conduzir de volta. Eu não me lembro a referência agora, mas tem um texto, se eu não me engano, em Isaías, Jeremias ali, e ele diz o seguinte, como uma argola no focinho do boi, assim Deus ele nos atrai. Já observaram uma argolinha que fica aqui no nariz do boi? Aquela argola é o seguinte, o boi pode ter 600 quilos, 1 tonelada. Mas com aquele anelzinho no nariz dele e uma cordinha, eu carrego aquele boi para onde eu quero. Porque aquilo dói de uma maneira que nem um boi de 600 quilos, 1 tonelada, consegue resistir. Então Deus ele nos atrai dessa forma. Ele põe um anzol no meu nariz e me conduz. Dói? Dói. Por quê? Porque ele me ama. Meu filho, você está sofrendo hoje, mas amanhã vai ser bem melhor. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque eu te prometo. Mas com essa dor, Deus ele quer nos trazer de volta. Davi, ele fez uma oração de arrependimento. O texto aqui na minha Bíblia, na minha versão, ele diz assim, confissão e arrependimento. A palavra arrependimento, ela vem do contexto de converter, e o sentido correto de converter é mudar de direção. Conversão é uma mudança de direção. Eu estou indo para esse lado, eu me converto, eu vou para aquele lado. Isso é conversão. É mudança de rota. E essa mudança de rota começa com um processo mental chamado metanoia. O que é a metanoia? É uma mudança de pensamento que me leva a uma atitude diferente. É uma maneira de pensar minha que mudou, que vai gerar uma atitude em mim diferente. Então, Davi ele tinha essa compreensão. Eu vou mudar hoje o meu pensamento. Eu vou me arrepender diante do Senhor. Porque é isso que o meu Deus espera de mim.
É isso que o seu Deus espera de você. Que você se arrependa. Que você dependa integralmente dele. Que você reconheça como o único e suficiente Salvador. Não é a ferradura na porta da minha casa. Não é a figuinha atrás da porta. Não é o pé de coelho que vai me trazer sorte. É o sangue de Jesus que vai mudar a minha e a tua história. Meu amado, eu não sei o que você tem passado. Mas há muito tempo eu sinto vontade de fazer isso que estou fazendo agora. Que é falar do amor de Jesus. Eu tenho 36 anos. Passei por muitos problemas na minha vida. Filho de um militar, filho de uma psicopedagoga. Tive a doutrina dentro de casa. Fui rigorosamente ensinado. Mas eu não quis aprender. Eu não quis pôr em prática aquilo que meu pai achava que era certo. Eu não quis pôr em prática aquilo que a minha mãe dizia para mim não fazer. Eu quis entender no mundo, com as aflições, com os açoites, com tudo aquilo que eu sofri, que um dia eu vou dar um testemunho aqui nesse canal também, vocês vão poder ver, por causa de um desvio. Deus, ele coloca pessoas para me avisar, Deus, ele coloca pessoas para te avisar. Talvez esteja colocando eu hoje para te dizer que a tua história pode ser diferente. Na história de Davi, veio Natan, um grande profeta. E na tua história? É o Édipo que está vindo? Meu nome é Édipo Michel. O que eu desejo para mim, eu desejo para você. A minha vida hoje tem sido mudada por Jesus Cristo. E eu acredito na mudança da tua vida. Quero que você coloque nos comentários aqui. O que você quer que mude? A gente vai estar apresentando isso aqui em orações pelas madrugadas. A gente vai estar apresentando a tua causa diante do Senhor. Mas eu peço que você também ore pela tua causa. Que você acredite na tua causa. Eu entendi uma coisa muito importante na minha vida, que mudou tudo aquilo que eu compreendia, que eu achava que compreendia sobre Deus. Deus, ele é o meu pai. Deus, ele é o pai da minha mãe, mas ele não é o meu avô. A minha ligação com Deus, ela é direta. A tua ligação com Deus, ela é direta. E o único que tem o poder de levar a tua oração diante do Senhor é Jesus Cristo. Não tem outro acesso. Não adianta você achar que vai ter outro meio. Se alguém te falou isso, esse alguém está mentindo para você. Jesus é o único caminho. Tanto é que a palavra diz, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. A tua ligação com Deus, ela é direta. Ele quer ouvir a tua voz. Eu vou orar, eu vou interceder pela tua vida. Mas a tua oração, ela vai ter um peso mais significativo na tua história do que a minha oração. Existe o crente e o crente 6 horas. Já ouviram falar do crente 6 horas? É aquele que fala assim, 6 horas por mim? 6 horas pela minha causa? 6 horas pelo teu trabalho? Ore você pela sua história. Acredite você na sua história. Deus, ele quer mudar a tua história, eu tenho certeza. Eu vou terminar essa leitura. Eu já me estendi um pouco. Mas aqui ele vai falar coisas incríveis agora. Eu vou ler direto e no final a gente discorre sobre isso. E ele diz dentro de mim, esconde o rosto, Senhor, dos meus pecados. Apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, mas não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, e não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas sobre o teu altar, e se oferecerão novilhos. O altar de sacrifícios hoje é o meu coração. Tem uma passagem que eu amo ela muito, que ela fala muito comigo, que ela se encontra lá no capítulo lá em Romanos, no capítulo 12.
no verso 1 ou 2, salvo engano, que ele vai dizer o seguinte: o sacrifício seja vivo, santo e agradável ao Senhor. Não é um sacrifício morto, não é o sangue do bicho, mas é eu vivo, é eu sacrificando a minha vontade, é eu sacrificando os meus desejos. Se você quer sacrificar uma refeição, é bom, mas sacrifique a tua vontade. Hoje eu prefiro dormir, mas hoje eu vou ler a palavra do Senhor. Hoje eu prefiro não ir para a igreja, mas hoje eu decido ir na palavra do Senhor. Cria dentro de mim um espírito voluntário. Davi, ele disse: seja voluntarioso diante do Senhor. Seja proposital diante do Senhor. Seja intencional diante de Deus. Não vá para a igreja por acaso. Não ore por acaso. Deus, ele tem prazer, a palavra diz, no espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Fui pesquisar o significado dessa palavra contrito, e é uma partícula menor do que a poeira. Você pega uma pedra aqui e você esmiuça ela assim até... E esse é o coração que agrada ao Senhor. Quando você quebra ele. Não é um coração duro, não é um coração endurecido. Eu acho que eu tenho que orar, mas eu vou orar só o Pai Nosso. Quanto mais você faz, mais você recebe. Quanto mais glória que sobe, mais glória que desce. Quanto mais você se dedica, mais Deus ele age na sua vida. Eu falei uma vez, vou repetir de novo. O que eu desejo para mim, eu desejo para vocês. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir hoje, mas aqui o Espírito Santo ele me conduziu para falar. E eu, a partir de hoje, vou procurar todos os dias estar fazendo vídeos e colocando nesse canal. Se você quiser me seguir, fique à vontade. Deixe seu like. Isso ajuda quem está fazendo vídeos. Mas mais do que isso, siga o Senhor Jesus. Reconheça Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele vai mudar a tua história. Eu queria orar agora com você. Eu queria entregar essa palavra diante de Deus. Eu sei que tem pessoas que vão ouvir essa palavra. E a partir de agora, a história de vocês vai ser diferente. Por causa de mim? Não, por causa de mim não. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas Jesus, Ele vai mudar a tua história. Isso eu tenho certeza. Ele está mudando a minha história. Ele está salvando a minha família. E Ele vai fazer isso na tua família. Eu não sei qual é o problema que você tem. Não sei se você tem um filho que usa drogas. Eu não sei se você tem um marido que ele bebe. Ou se sua família está desgastada, destruída. Faz tempo que você não vê sua esposa, não sei. Mas Deus, Ele é especialista em mudar histórias e contextos. Para Ele não existe coisa difícil. Ele é Deus. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. E tudo vai começar a mudar quando você falar com Ele. Lembre-se, fale com Deus sempre em nome de Jesus, porque esse nome é que tem poder. A boca fala de que um coração está cheio. Leve ao Senhor o que você tem precisado. Você está precisando de um emprego? Você está precisando de liberdade, de libertação, de cura? Eu tenho certeza que Deus, que Jesus Cristo, Ele tem para te entregar. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Santo Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença. Peço que Deus o Senhor abençoe cada pessoa que está vendo essa ministração. Que essas pessoas sejam alcançadas pelo Teu poder. E que cada coração esteja aberto para receber essa palavra que foi implantada. E que ela produza o resultado para qual ela está sendo enviada. É em nome de Jesus e para a glória de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor. E que Deus Ele abençoe o dia de vocês, a vida de vocês. E volta amanhã, vai ter vídeo novo. Um abraço, tchau, tchau. Fiquem todos na paz do Senhor.